Angústia, ansiedade, o medo de ser você, estresse, dificuldade de você se posicionar, dificuldade de você tomar decisões assertivas, uma necessidade extrema de você ser aprovado. Angústia e o medo de ser você. Todas essas sequências fazem parte do que nós denominamos, ou eu denomino, dentro da teoria da atenção, como sendo a dependência emocional ou, especificamente, a dependência afetiva. Por que a dependência afetiva, a dependência emocional, faz com que milhares de pessoas sintam a angústia, sintam o medo de ser reprovado, que em si vai trazer o medo de tomar decisão, a ansiedade, a dificuldade de ficar no seu próprio eixo e o impacto que isso vai causar na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Como você pode cortar esse ciclo da dependência emocional, da dependência afetiva? Será que existem algumas regras de ouro para você voltar a ser você, para você permanecer no seu eixo, para você poder construir um cenário de felicidade, de paz no espírito, paz interior, de tranquilidade, um cenário de saúde, um cenário de equilíbrio interno? Será que isso é possível? É possível. Hoje eu quero entregar para você 2 regras de ouro para você cortar esse ciclo doentio da dependência emocional, da dependência afetiva. Hoje eu quero mostrar para você, e esse conteúdo, eu vou dizer, é um conteúdo precioso. Para quem não me conhece, eu sou Dr. Del Delambre, sou criador da teoria da atenção, do método Travessia, mentoria Travessia, e eu convido você que talvez vai ouvir depois ou que está aqui agora, se você não curtiu o nosso canal, curta aqui o nosso canal, só curtir aqui, ativa aqui o sino para você receber todos os vídeos novos que nós colocamos todos os dias, tem vídeo novo no nosso canal. E deixa aqui embaixo, óbvio, o seu comentário e a sua pergunta para você ser avisado, para eu poder, inclusive, gravar um vídeo com a sua pergunta. Hoje eu vou responder também, durante esse conteúdo, uma pergunta que alguém colocou aqui para mim. Eu vou responder também. Então, e compartilhe também, porque é importante. Estou vendo a galera toda aqui da T07, já está aqui, sejam muito bem-vindos. Vai ser uma semana, vai ser um conteúdo, ó, pega papel, pega caneta, porque esse conteúdo aqui, ele é central, gente. É central. Se eu posso falar uma coisa para vocês, já adiantando o que eu vou trabalhar aqui, que eu vou entregar para você aqui hoje, se eu posso dizer para vocês, nesse tempo de mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, com líderes, né, preparando líderes para as instituições, líderes para empresas, líderes para organizações, preparando profissionais liberais para que eles possam escalar na vida financeira, possa ter uma estabilidade interna, uma estabilidade familiar. Nesses 20 anos, se alguém me perguntasse assim, qual é para você o grande diferencial das pessoas que conseguiram um determinado nível de sucesso, conquistando aquilo que elas gostariam, conquistando tendo uma condição, por exemplo, para pagar uma faculdade para o filho, fazer a tal sonhada viagem internacional, ter o que a gente chama da liberdade, muitas vezes, para você fazer as suas próprias escolhas, às vezes iniciar até um próprio negócio.
escalar na vida financeira. Qual foi para você, assim, que você percebeu um grande diferencial? Que tipo de pessoa você analisa que tem esse diferencial? Vocês vão ver que eu vou entregar isso aqui hoje. Mas existe uma questão que eu percebo claramente, e assim chega a ser gritante isso que eu vou dizer para vocês. Chega a ser gritante. As pessoas que elas, os profissionais, que eles conseguiram encontrar um lugar interno dentro deles. E esse lugar interno passou a ser o lugar de estrutura dele, que conecta ele com um lugar maior no universo, com um sentido maior do universo. Essas pessoas conseguiram avançar mais rápido. E você vai perceber aqui, e a base desse conteúdo, e a razão é muito simples, inclusive a partir do tema que eu estou entregando hoje. Quando você constrói a dependência, muitas vezes emocional e afetiva, você não está no seu próprio eixo. Você não está em você. A frase que eu uso muito, sobretudo em algumas mentorias fechadas, é que a pessoa que ela vive dentro de uma dependência afetiva e emocional do outro é como se ela vivesse fora dela mesma. Então, se ela vive fora dela mesma, o que acontece é que ela não constrói aquela casa, ela não constrói a estrutura interna para quando chegar as tempestades, para ela poder chegar onde ela deseja, ela não sai do caminho dela, ela não sai do caminho interno. E quando ela não constrói isso, ela acaba saindo desse caminho interno. Então, hoje eu quero entregar as duas regras. Eu até pensei, se der tempo, eu entrego três. Três regras de ouro para você cortar os fios invisíveis, o ciclo doentio da dependência afetiva e dependência emocional. E óbvio, qual é o objetivo disso? Você ficar em você, ter paz no espírito, ter paz interior e automaticamente você escalar na sua vida profissional. Perfeito? Então é isso que eu vou entregar. Sejam muito bem-vindos, aproveitem, compartilhem. Então vamos lá, como a gente sempre faz, eu gosto de cumprimentar vocês que estão chegando aqui, ó. Tem aqui do Luciana, tá aqui, legal, Nobel, T07 em peso aqui, Nobel, Sônia, Érica, Adriana, que legal, gente, que fantástico vocês estarem aqui, e é o que eu sempre explico, quando eu pego a minha água, que eu chamo aqui do meu combustível renovável, você pode aproveitar este exato momento para você compartilhar. Então aí, ó, compartilhe esse conteúdo enquanto eu estou tomando aqui a minha água. Você pode ir lá e compartilhar. Se você tiver no Instagram ou algum outro canal, você pode compartilhar também. Compartilha, quem está no Instagram, compartilha no aviãozinho. Basta você compartilhar aí no aviãozinho, ver alguém que está de verde, dê de presente, porque ó, esse conteúdo ele é fundamental. Hoje, é um conteúdo muito importante. Então, ó, aproveitem aí, compartilhe, porque é hoje que eu vou mostrar para você essas duas regras de ouro para você não ser dependente emocional. E qual é o contrário da dependência emocional? É você ser livre. É você estar em você. É você ter as condições para você avançar naquilo que você precisa avançar. É você estar em paz. É você não ficar culpado. É você não ficar culpado pelas suas próprias escolhas. Não ficar culpado pelas suas próprias escolhas. Então, pegue papel, caneta, para você poder anotar, porque é muito conteúdo, embora seja rápido, não vamos demorar, como eu sempre digo, você vai poder sair daqui e fazer seu trabalho, você vai poder sair daqui e poder tocar a sua vida,
fazer aquilo que você acha que é importante, mas você vai começar com top conteúdo. Então, 2 regras de ouro para você vencer a dependência emocional e dependência afetiva. A primeira coisa que eu gosto de dizer, já de cara sobre esse assunto, é que muita gente, muitas pessoas, elas vivem a dependência emocional e vivem a dependência afetiva e elas nem sabem que tem. Elas nem sabem que elas têm isso. O que, na verdade, elas sentem é que várias áreas da vida estão paradas. O que elas sentem são os sintomas do eu fraco. Por exemplo, como eu disse, uma angústia muito grande porque tenta avançar na vida e não consegue. Um medo, muitas vezes, de tomar decisões. Às vezes aparece uma oportunidade que ela é sua, ela é para você, e você tem um medo ali de entrar e tomar a decisão, porque você está sempre com aquela culpa de que você está desagradando alguém. E se você está com a culpa de que você está desagradando alguém, você então fica paralisado. Só que quando acaba, você também fica culpado porque você percebe que aquilo era para você. Então, junto da dependência emocional e afetiva, está a dificuldade de tomar decisões e o centro aqui, o medo de você ser reprovado. O medo de você ser reprovado. Como consequência, você tem dificuldade de dizer não. Percebe que é um ciclo, por isso que a gente trabalha isso aqui dentro dos sintomas também do eu fraco. Quando uma criança ela nasceu junto com a outra, quando os médicos perceberam que aquela criança, elas nasceram, eram gêmeos, mas eles nasceram colados um no outro. Os médicos foram fazer uma discussão para tentar resolver aquilo. Mas as 2 crianças nasceram coladas uma na outra. E quando eles foram fazer aquela discussão, eles foram colocando várias coisas. Várias coisas eles foram colocando ali. E aí a pergunta que eles começaram a fazer é como que elas vão fazer quando uma tiver um desejo e a outra tiver outro desejo? Quando elas tiverem que começar a construir a própria história de vida? Quando elas tiverem que fazer as próprias escolhas? E quando elas tiverem que cada uma escolher caminhos diferentes? O que é que vai acontecer? Isso não será possível. Isso não será possível porque elas terão que conviver para o resto da vida. Elas terão que conviver com o resto da vida, uma junto da outra. Então, a capacidade que elas têm de fazer as próprias escolhas já ficou comprometida desde o início. Aqueles médicos continuaram aprofundando a questão e eles chegaram à conclusão de que aquelas gêmeas siamesas
que o maior benefício de conseguir fazer aquela cirurgia e aquela cirurgia se transformar em uma cirurgia bem-sucedida era porque aquelas crianças, elas teriam a chance, se a cirurgia fosse bem-sucedida e se elas não tivessem que desde infância já terem a vida delas, a decisão delas, a escolha delas comprometidas. Os médicos, eles se emocionaram porque eles perceberam que se conseguissem fazer uma cirurgia bem-sucedida, aquelas crianças teriam a possibilidade de verdade, serem livres. De verdade, fazer as escolhas sem estar presa uma na outra. E aí, quando eles terminaram a cirurgia, que foi bem sucedida, um dos médicos, ele chorou. Ele chorou porque, e na narrativa dele, ele se sentia participante com o Criador do universo de dar as condições para que uma pessoa, quando ela chegasse na fase adulta, ela pudesse ser ela mesma. Ela pudesse tomar as decisões e caminhar com as próprias pernas. Quando eu falo de dependência emocional e dependência afetiva, a gente está falando exatamente de uma experiência parecida com essa. Parecida com essa. Parecida por quê? Porque a raiz oculta da dependência emocional e da dependência afetiva que causa na pessoa essa angústia, que causa esse medo, que causa essa ansiedade, que causa essa dificuldade de tomar decisão, que causa esse medo constante de ser reprovado, que causa esse buraco vazio na alma, que vai gerar essa angústia, a necessidade de complementar o que falta do lado de fora. É parecido com essa experiência, porque ela também acontece, de certa forma, nesse período da infância, nesse período da adolescência, que você não recebeu o afeto que você deveria ter recebido. E muitas pessoas não se lembram de nenhuma dessas experiências da infância, seja do abandono, seja da rejeição, seja de um maltrato, não se lembra de nada disso. Entretanto, essa necessidade de aprovação, essa necessidade de estar, muitas vezes, colada com outra pessoa, que a outra pessoa vem e encaixa direitinho dentro da carência, dentro da falta, ou a outra pessoa, ou coisas. Vocês vão perceber que a dependência emocional não é apenas de pessoas, ela é uma dependência também de coisas. E calma que eu vou explicar isso. Então, de certa forma, o método travessia, esse trabalho que eu realizo com vocês, com você que está dentro do método, dentro da mentoria, ou você que pega aqui os conteúdos, é um trabalho como aquele do médico. É de conseguir, no processo do método travessia, ir separando você de tudo que os outros colocaram em você, que fizeram com você, que faz você acreditar que você precisa ser dependente dessas outras pessoas ou dessas coisas para o resto da sua vida. E se emocionalmente você é dependente, o que acontece é que quando você tenta andar com as suas próprias pernas, você acaba tropeçando.
Você acaba voltando, você acaba não acreditando de verdade no seu próprio potencial, sintoma do retrato embaçado, não acreditar no tamanho que você tem. Vai lá no YouTube e assista essa live sobre o sintoma do retrato embaçado. Então, todo esse conteúdo de hoje, mas sobretudo o processo do método travessia, é para ajudar você a ser livre. E aí, as 2 regras, ou 3 regras de ouro, se der tempo, as 3 regras de ouro, para você então vencer, cortar esse ciclo e você ser você. Somente isso. Somente isso. Essa experiência, ela me traz esperança, porque é possível. Isso é que é fantástico, é possível. Mas quando a gente está falando, eu já dei um primeiro exemplo. Quando a gente fala, quando eu falo, e se quiserem, vocês podem deixar igual a perguntas aqui, o Caio está colocando aqui, olha, só dando uma passadinha, ok, Caio, é uma dependência de coisas, exatamente, Caio. Aqui a Drica está dizendo aqui, é verdade, parece que não sei ainda, não parece que não sei andar por mim mesma. É exatamente, você vai ver, Drica, que você vai se identificar muito, e eu quero te dar as 2 regras de ouro, se der tempo, 3, para você já reestruturar a sua vida. Bom dia. O que é atravessar? Então a Drica está perguntando, Drica, atravessar é o método travessia. Então, o que é atravessar? É você se apropriar de quem você é e ir passando pelo processo da travessia, que são os 7 níveis de virada de chave. Então, o pessoal, tem pessoas aqui que estão dentro do método travessia e nós chamamos de atravessados. Por exemplo, quem é da travessia aqui, coloca aqui sua T aqui, se é T01, se é T05, T07, só você colocar aqui. Ok? Então, se quiser, deixa sua pergunta, seja em qualquer canal, coloca a sua pergunta aí. Que legal, Solange, você está aqui, a Solange Luz está aqui, ela mandou uma pergunta lá, de certa forma, eu gosto quando vocês colocam perguntas lá, eu trago também para dentro do nosso conteúdo. Isso, para mim, é muito importante. Olha, já está dizendo aqui, é como se eu estivesse acorrentada. É isso mesmo, Solange, você vai ver que a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, Caio T07, a Luciana já colocou lá no Insta, T07 também. É isso aí, gente. Vai colocando aí, compartilha, não se esqueça. Vai lá, coloca, pessoal do YouTube, pega aqui, coloca no seu canal lá, no grupo do WhatsApp, coloca em 5 grupos e dê de presente para as pessoas. A Drica está dizendo, já compartilhei. T07, ó, Drica, Antônio, T07. É isso aí, gente. Que legal, que fantástico. Estão entendendo tudo direitinho? A Adriana, T07. Vamos que vamos? Eu Forte Novo Ciclo? Pode colocar aí, Eu Forte Novo Ciclo, que hoje, toda semana, a gente está abrindo um novo ciclo, mas hoje você vai abrir um novo ciclo com esse conteúdo. Então, veja só, pegaram a nossa primeira entrada aqui já, essa experiência, essa história, então, está dependente, está colado em alguma coisa, e nosso trabalho do método travessia é ajudar você a descolar e ajudar você a ser você. Ajudar você a descolar e você ser você. Simplesmente isso, né? Assumir o seu lugar, ocupar o seu espaço, perder esse medo de tomar decisões, o medo de fazer as suas próprias escolhas. Mas tecnicamente, gente, vamos lá. 2 regras de ouro para você vencer, cortar o ciclo do eu fraco ou cortar o ciclo da dependência afetiva e emocional. Tecnicamente, na teoria da atenção, método travessia, para você pegar conteúdo. O que é essa dependência afetiva e emocional? O que é? Vamos situar mais um pouco para a gente ir entendendo essas 2 regras. A dependência afetiva e emocional é você ter um lugar dentro de você, um lugar interno dentro de você, que é o centro da sua respiração de existência. É o centro da sua respiração de existência. E esse centro da respiração sua de existência, emocionalmente ou afetivamente, ele está colado em pessoas. Ele está colado em coisas. Está colado em algum vício.
está colado muitas vezes no próprio dinheiro, está colado no sucesso, ou está colado também no lugar de vítima. Isso aqui é muito importante. Então, o que é a dependência afetiva e dependência emocional, né? É você ter um lugar dentro de você que é o centro da sua respiração de existência. Existe uma respiração que é uma respiração um pouco normal. Existe uma respiração que é a respiração do poder de vida. E existe a respiração que é o centro da sua existência. Por isso que quando eu trabalho lá no Método Travessia, o 5M, eu vou ajudando você a respirar no seu poder de vida. Porque o seu poder de vida precisa ser o centro da sua existência. Só que quando uma pessoa ela vive na dependência afetiva e emocional, o centro de respiração dela, de existência, está emocionalmente nas outras coisas. Está em alguém, num chefe, num cônjuge. Está em alguma coisa que ele segura ali e não solta. Está no vício, às vezes no dinheiro, ou no próprio sucesso, como eu expliquei, alguma outra coisa. Mas o central também para tomar cuidado, que o centro dessa respiração de dependência pode estar no lugar de vítima. E se você respira no lugar de vítima, você não acredita que é possível mudar. Porque existe, muitas aspas, um prazer em se ver como vítima. Por isso que o dependente emocional precisa das coisas externas para ele encontrar sentido interno. Grave isso. Dependência emocional faz com que pessoas precisem de um sentido externo nas coisas, nas pessoas, para ela poder encontrar um sentido interno. E é aqui que o dependente emocional coloca, então, a segurança externa da vida dele. E quando ele coloca essa segurança, ele tem uma busca interna, afeto, ele coloca essa segurança em coisas externas, pessoas, coisas, vícios, seja o que for. Quando você faz isso, você está fazendo isso para você se sentir grave, amado, para você se sentir aceito, para você se sentir acolhido, para você se sentir interessante e para você se sentir respeitado. Grave, isso é muito importante. O dependente emocional precisa da segurança extrema. Ele precisa, ou você acaba precisando disso. E quando você busca essas coisas externas, sejam pessoas, sejam coisas, sejam vícios, sejam qualquer outra coisa, você está buscando do lado de fora para te dar o sentido que faltou do lado de dentro. O sentido de ser amado, o sentido de ser acolhido, o sentido de ser aceito, o sentido de ser interessante e o sentido de ser respeitado. Quando você faz isso, perceba, essas coisas externas, elas, em um momento transitório, passageiro, te dão isso. O problema é que elas não foram feitas para isso. Elas não foram feitas para isso. O dependente emocional, então, precisa dessa segurança. Esse aqui também é o ciclo dos 8 sintomas do eu fraco. Quem aqui está aqui pela primeira vez não conhece, vai no meu canal do YouTube, Del Delambre, vai lá e assista esses sintomas do eu fraco. Inclusive, nós, na Black Friday, vamos entregar um material bem baratinho, porque nós sentimos que muitas pessoas não sabem que elas estão presas na dependência emocional e na dependência afetiva. Então, já fica atento. Bem barato, para dar às pessoas a possibilidade de elas fazerem o próprio autodiagnóstico, como vários de vocês fizeram aqui, fizeram o autodiagnóstico no nosso evento, estão aqui, estão crescendo, porque perceberam, né?
Perceberam? Então, é isso, olha, esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro momento. A Ana Tereza está dizendo aqui, me sinto limitada a outra pessoa. Posso voltar a ser independente? Fique aqui até o final, Ana Tereza. Fique até o final que você vai entender o início, porque tudo tem um início, gente. Tudo tem um primeiro passo. Tudo tem um primeiro passo. Tudo tem um primeiro passo. Por isso que essa primeira parte, quem vem a minha live, quem pega aqui os conteúdos, sabe que isso aqui é conteúdo, não é só motivacional, como algumas pessoas acham. Não. Por quê? O público que eu trabalho, o conteúdo que eu trabalho é o que eu chamo de conteúdo de profundidade. É para ajudar você a cortar o ciclo do eu fraco. E o ciclo do eu fraco, que é fruto da rejeição, do abandono, que causa o vazio existencial, que faz você viver fora do seu eixo, isso aqui não é uma questão de motivação. Perceba, o tema que eu estou trabalhando agora, que é falando aqui, que é dependência emocional e afetiva, não adianta alguém vir e gritar para você, vai, faça, você tem que ser melhor, você tem que conquistar, você tem que ser forte. Não adianta os motivadores no Brasil que não têm conhecimento de alma humana querer resolver ou dar conta de um tema que ele não é necessariamente ou intrinsecamente uma questão de motivação, é uma questão de profundidade. A questão sua não é na inteligência emocional, é na inteligência do afeto. Por isso você precisa entender como eu estou fazendo aqui, entender cada etapa para você fazer isso. Então, continuamos, 2 regras de ouro para você vencer a dependência emocional e afetiva, ou entrar no processo para você vencer isso, entrar no processo. Então, vamos lá, repito aqui, ó, só essa partezinha aqui para você pegar. Quem é dependente emocional, busca do lado de fora, das coisas externas, aquilo que ele sente falta do lado de dentro, mas ele não sabe disso. Então, ele está buscando nos outros, buscando nas coisas, buscando nos objetos, buscando no dinheiro, buscando no prazer excessivo, buscando, muitas vezes, no vício, buscando na relação afetiva com alguém, buscando, muitas vezes, na aceitação que ele quer no trabalho, quer dos colegas. Ele está buscando, do lado de fora, uma demanda que é do lado de dentro. Sentir amado, sentir aceito, sentir acolhido, se sentir interessante, se sentir respeitado. Por isso que quem é dependente emocionalmente acaba exigindo do outro uma grande atenção. Exige do outro uma grande atenção. Ou como ele quer muito, muito ser amado e ser acolhido, ele dá muita atenção. Só que exigindo do outro muita atenção ou dando muita atenção, seja do seu chefe, seja no trabalho, no relacionamento afetivo, no fim, quando você tem essa dependência emocional, se você se identifica, você acaba no final vazia, você acaba no final vazio, você acaba na angústia, você acaba sentindo que a sua vida não tem sentido e você muitas vezes não sabe explicar por que isso acontece. As coisas em volta estão bem. Você tem algumas coisas, mas você sente aquele vazio. Você sente a ausência de sentido de vida. Regra de ouro. A questão de dependência afetiva, que gera dependência emocional, não é uma questão, primeiramente, de resolver as coisas. É uma questão de sentido de vida. Grave isso, que eu vou aprofundar um pouquinho mais. É uma questão, primeira, de sentido de vida. É por isso que quando eu estou aprofundando esse assunto em seminários, em palestras, em conferências, eu explico com mais profundidade os 8 sintomas do eu fraco. O que são os 8 sintomas do eu fraco que causa a síndrome do eu fraco, a teoria da tensão, o método travessia. E um central é o buraco vazio na alma. Mas como eu não vou falar aqui dos 8 sintomas, eu só vou dar uma palhinha
sobre um central também que está na dependência afetiva. Buraco vazio na alma, aquela sensação de falta de sentido de vida, mesmo fazendo as coisas certas, mesmo olhando em volta e algumas coisas estão organizadas, mas no fundo, está sem sentido. Se eu não me engano, o sintoma 3, que é o corda esticada. A dependência emocional e afetiva joga a pessoa na corda esticada. Por que na corda esticada? Porque a pessoa dependente emocional e afetivamente, ela não consegue ficar nela mesma. Ela só fica bem se a pessoa com quem ela é dependente emocional estiver fazendo exatamente aquilo que lá dentro está pedindo. Por isso que é uma corda esticada, porque o trauma acontece, a dor acontece, a angústia ela acelera quando esses outros não estão mais respondendo aquilo que o seu interior foi construído como verdade. Foi construído dentro de você que você só é feliz com esta pessoa. Foi construído dentro de você que você só é inteira e plena se estiver com isso aqui nas suas mãos. Se estiver ocupando esse determinado lugar no seu trabalho. E aí você, como dependente emocional, ajuda todo mundo, promove todo mundo, dá espaço para todo mundo e, de repente, quando chega aos anos, você para, reflete e descobre que todo mundo avançou, mas você ficou para trás. Todo mundo passou na sua frente. Dependência emocional. Não ocupava o seu espaço. Fazia porque o buraco era tão grande que você acolhia, porque, na verdade, era uma necessidade sua. E outros perceberam isso e ia jogando com isso o tempo inteiro. A Drica está dizendo aqui, minha mãe sempre se meteu em minha vida. Hoje tenho 50 anos e tenho dificuldade de decidir coisas, escolher. Drica, fique, vocês vão entender que é assim mesmo o processo da vida. Mas a vida não é regra de ouro, a vida não é sobre o passado, o que fizeram com a gente, mas o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Daqui para frente. E realmente, eu entendo, falta energia. Por isso que esse encontro é muito importante. Por isso que a gente organiza esse encontro aqui, muito importante. Para você ter energia, para entender que tudo começa com primeiros passos. No fundo, isso aqui é muito importante. No fundo, a dependência afetiva e emocional, ela é uma questão de sentido de vida. Isso aqui é outra regra de ouro. No fundo, a questão de dependência emocional e dependência afetiva é um processo, é uma busca por sentido de vida, é um tema de sentido de vida. É por isso que dependência afetiva não é necessariamente a questão motivacional. É por isso que você tem vários métodos que não conseguem dar resposta para você, não conseguem te ajudar, porque sentido de vida é um tema ligado profundamente à angústia. Sentido de vida é ligado profundamente a sofrimento. Por isso que a turma, né, a T07, lá dentro do método Travessia, nós tivemos uma aula, tivemos uma grande mentoria e vocês ficaram a semana inteira com pequenos conteúdos trabalhando sobre inteligência da angústia, inteligência do sofrimento. Quando você, ali, eu segurando na sua mão, eu te ajudo a se aceitar como parte do universo. Porque quando você se aceita como parte do universo, você descobre que você não é o todo, é um trabalho. E quando você descobre que você não é o todo, você aceita no processo da travessia, no processo dos 7 níveis
de virada de chave para o eu forte, você acolhe a sua fragilidade. Porque enquanto você não acolhe a sua fragilidade, você vai se achar vítima. Enquanto você não acolhe a sua fragilidade, você não consegue entender que ser humano é sim estar sujeito e sujeita a essas situações que acontecem na sua vida, que acontecem na vida de outras pessoas, em determinados momentos da vida que você não tem controle. Por isso que, no fundo, no fundo, no fundo, a dependência afetiva é uma questão de sentido de vida. E quando você se aceita como parte, você já está jogando com todo do universo. Entende? Você já está se relacionando com todo do universo. É por isso que muitas pessoas pagam cursos online, pagam isso, fazem aquilo e não conseguem se movimentar. Por quê? Porque essa aqui não é uma questão que qualquer pessoa tem gabarito para poder trabalhar. Não é, tem que ser honesto. Tem que ser honesto. É preciso conhecer de alma humana, é preciso entender minimamente de algumas questões que acontecem na não existência para a existência. Lembra? Seja, que é o primeiro nascimento, não é sair da barriga da sua mãe que é o primeiro nascimento, não é a infância a parte mais importante da sua existência. Só nisso aqui eu já te mostro esperança, como a Drica colocou, que você não precisa ser ou depender 100% de tudo que a sua mãe fez com você e de tudo que aconteceu na sua infância. Embora ali seja o lugar onde é a raiz, é o local onde se formam as dores que causam a dependência afetiva e a dependência emocional. O que mais me chama atenção, e talvez isso aqui tenha sido, gente, uma das razões de ter escolhido esse tema, esse assunto, para poder dividir conteúdos, para criar o método travessia. Porque a teoria da atenção é muito maior do que o método travessia. Semana passada, ou retrasada, não sei, eu tenho que ver na minha agenda, eu fui convidado para escrever um outro artigo para uma universidade na Alemanha. E o artigo é sobre sustentabilidade, que é também a minha área de produção. Sustentabilidade. Mas por que eu não escolhi necessariamente sustentabilidade para dividir esses conteúdos aqui? Para entregar a grande parte dos conteúdos que eu entrego na rede não são necessariamente sobre sustentabilidade. Conversam com sustentabilidade, porque tem uma parte da sustentabilidade que é humana. Mas você sabe a razão central de dividir esses conteúdos aqui e não colocar outros que eu domino também? É simplesmente porque eu sei a dor que é você ter vontade de ser você. Eu sei a dor. Eu sei. Eu sei, sabe, aquela vontade que você tem de sair, de viver sua própria história, e você sente que a sua alma, a sua vida, seu interior tá dependente de outra pessoa. Quando eu estava preparando esse conteúdo, eu anotei alguns sofrimentos que eu já percebi nessa caminhada de acompanhamento, no método travessia ou outros. Eu fui anotando alguns sofrimentos que acontecem quando uma pessoa está dentro do processo da dependência emocional e afetiva. Primeiro sofrimento é que a dependência é um processo invisível. É um processo invisível. Quase muitas pessoas não falam sobre isso, não aprofundam isso. E aí a dependência emocional e afetiva, ela vai causando na pessoa o medo de perder, o medo do chefe, sabe? O medo, às vezes, de pessoas irem embora. Ela sente que outros estão crescendo e ela está ficando para trás, não consegue avançar na vida profissional, porque não tem essa estrutura interna forte. Não tem o eu forte, como é todo o meu trabalho aqui, ajudar você a ter um eu interno forte, ficar no seu eixo. Não está movendo o interior como uma gelatina que vai para o outro, que vai pelas circunstâncias.
O segundo sofrimento que eu percebo é que é o sofrimento que ele é fruto de uma carência que se formou durante muitos anos. É um sofrimento que a pessoa que passa, ela muitas vezes não divide com ninguém, mas você vai guardando aquilo ali e você sabe que você gostaria. E eu digo isso porque pessoas que entram na travessia, igual a Patrícia Matos e a Patrícia Paiva também, mas agora falando da Patrícia Matos, eu acho que ela até entrou na nossa live aqui, ela compartilhou que ela ficou quase que 49 anos acreditando que nunca teria solução para a vida dela. Nunca. E de repente ela foi passando. E ela falava também que ela não via mudança quando ela estava fazendo o método travessia. Ela não via. E de repente, em um dos ciclos, ela falou que tchuf, a chave virou e ela percebeu realmente o que acontecia, que ela podia lá, eu acho que foi no sexto ou no sétimo nível, né? Porque o método travessia são 7 níveis. E ela falou que lá no sétimo abriu e acabou, ela tá voando, já tá lá no, já é uma travessista. Tem lá, vai lá no meu canal do YouTube, você vê lá Poder de Vida na Prática, Patrícia Matos, você vai ver a live com ela. Começou com muita luta, com muita dor e foi embora. Foi embora. Então, o segundo sofrimento é essa dor. E o terceiro sofrimento, sabe o que é o terceiro sofrimento? É porque essa falta de segurança, essa falta de estrutura interna, esse medo, muitas vezes, essa busca por resolver a questão interna nas coisas externas, sabe por que para mim isso aqui está num campo de muito sofrimento? Porque você não é culpado. Foi exatamente o que a Drica colocou aqui, olha. Minha mãe sempre se meteu em minha vida. E hoje tenho 50 anos e tenho dificuldade de decidir coisas e escolher. Isso aqui, Drica, foi o que me moveu a poder dividir esses conteúdos e criar o método travessia. Foi isso. Porque são pessoas, no seu caso, e é muita gente no Brasil, gente. Porque nós aqui, a questão aqui é que não dá tempo, né, de contar tantas experiências aqui para vocês. Uma vez eu estava para assistir uma palestra, eu acho que eu já contei, mas eu repito, eu estava para assistir uma palestra no Instituto Urânia em Berlim sobre climate change, mudanças climáticas. E aí, estava lá para assistir aquela palestra, animado, e um colega me pediu para visitar uma família, lá em Berlim mesmo, uma família de alemães, e eu fui lá visitar, vou adiantar a história aqui para vocês, e aí a ideia da visita era para conhecer música, porque eu toco violão e ele queria que eu apresentasse para eles os ritmos brasileiros tocando violão, e o garoto de 7 anos estava aprendendo a tocar violão. E eles eram apaixonados por música brasileira, apaixonados. E aí eu fui e tal, e eu achei estranho quando cheguei naquela casa. Eram 2 filhos, o marido e a esposa, e eles foi passando 1 hora, foram passando 2 horas, foram passando 3 horas, e nada eu tocar o tal violão pro garoto pegar. Nada. E aí eu achei estranho. Falei assim, aí chegou uma hora que eu falei, chamei ela e falei, olha, eu tenho só mais 40 minutos aqui e eu não passei nada com o garoto. Eu não queria entender. E aí ela virou para mim e falou assim, olha só, deixa eu te explicar. O que acontece? É que nós temos 2 filhos. Esse de 7 anos, ele é excelente, ele pega tudo, ele é o centro da atenção. É o centro da atenção. Toca violão, tá aprendendo, ele aprende tudo rápido. E o outro tem dificuldade de aprender tudo. Tem tudo. Ele tem todas as dificuldades, o outro. Então, o que nós fazemos? O que nós fizemos? Durante o tempo que você esteve aqui, a maior parte do tempo, nós gastamos em ele trazer as coisas dele para você ver. Você não percebeu? O joguinho, não sei o quê, e não sei o quê, foi trazendo coisas que ele gostava e tudo mais. E a menor parte do tempo vai ficar com aquele que já rouba a atenção de todo mundo. Para esse aqui nunca se sentir preterido, nunca se sentir diminuído e desvalorizado pela sua própria família. Nossa,
Quando eu vi aquilo, eu me lembrei da sua história. Eu me lembrei da história nossa como brasileiros, que muitas vezes a sua mãe foi violentada, o seu avô foi violentado, seu bisavô foi violentado, e a batata quente cai no seu colo. Cai no seu colo. Como o caso aqui específico da Drica. E aí, o trabalho do método travessia, que é outra regra de ouro, vou trazer até mais regras de ouro aqui, que eu falei seriam duas, mas eu estou entregando várias, porque está muito bom. E aí, a outra regra de ouro é você se descolar do que fizeram com você. Essa é a outra regra de ouro. Você se descola do que fizeram com você. Porque o centro da dependência, e aí eu achei fenomenal aquela história, porque eles tiveram essa educação, nós não tivemos. Muitas vezes não tivemos. Por isso que quando eu escolhi esse tema, eu escolho porque eu sei a dor que você tem, porque a base da dependência emocional e afetiva, ela acontece nesse período da infância. Ele acontece nesse período da infância. Eu recebi outro recado, eu recebi que, quando eu estava produzindo esse conteúdo, ele também serve não só para você, Drico, para todos, né? As pessoas ali na travessia que dividem comigo, que compartilham a alma comigo, que dividem. Mas a gente recebeu um outro, e olha para você ver, não vou citar o nome aqui, mas eu acho que inclusive está na nossa live. Eu me senti durante toda a minha vida que eu vivi perdida, sem saber o que fazer, sem saber o que querer, percebe? A dependência emocional, ela rouba da pessoa a possibilidade dela saber. Por isso que entenda, eu quero que você entenda isso como regra de ouro. Enquanto você buscar resolver a questão da dependência emocional e afetiva do lado de fora, você continua perdida e perdido. A primeira questão é do lado de dentro. É questão de sentido de vida. Quando a gente não sabe o que a gente quer, a questão é de sentido de vida. Porque depois que a gente sabe o que a gente quer, quem a gente sabe o que a gente quer. Quando você descobre quem você é, você vai saber automaticamente quem você quer. E quando você descobre o que você quer, automaticamente é um trabalho para você descobrir o que você vai fazer. Por isso que, estrategicamente, para vocês que estão aqui também do método travessia, estrategicamente, toda a primeira parte é a descoberta do poder de vida. E aqui eu já entrego uma grande regra de ouro aqui. Uma grande regra de ouro. Olha só, grave isso que eu vou falar. Poder, se a questão da dimensão da dependência emocional afetiva, ela é uma questão de sentido de vida, por isso essa pessoa coloca aqui, olha, eu não sei o que quero, não sei o que faço, e isso se prolonga da minha vida desde a infância até agora. Eu vivi a minha vida inteira sem saber. Por quê? Porque o primeiro movimento, como regra de ouro para você, é arranjar um processo para você voltar para você mesma. E voltar para você mesma sem precisar relacionar você com a pessoa, com aquilo que você está buscando para preencher o seu vazio. É por isso que o aprofundamento no poder de vida, que é esse conceito central do método travessia, é fundamental. E todas as vezes que você, pessoal da T07, todas as vezes que você estiver perdida ou perdido de você mesmo, você tem que respirar no poder de vida. Porque isso é um processo. O que é a virada de chave para o eu forte? A virada de chave para o eu forte é uma tomada de decisão em acolher o que já foi feito por você. Por isso é que todo o método travessia, ele trabalha para a virada de chave.
Ele trabalha tudo para você se reapropriar de você. E cada pessoa é uma pessoa, gente. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma busca, cada pessoa tem uma demanda nesse lugar de dor. Eu vejo no método Travessia pessoas que com 3 encontros já viraram a chave, pessoas com 5 já viraram, pessoas com 7 já viraram a chave. E pessoas que viraram a chave sem perceber que viraram. Foi o caso da Solange da T06, que virou a chave sem perceber. E um dia de encontro comigo, ela contou, falou: minha filha, você já virou a chave, você já está noutra. É mesmo, é. E aí ela trouxe a narrativa, eu falei: é isso aqui, ó, pá, 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 virou e já está voando. Você entende? Então, essa regra de ouro, ela é fundamental. E eu quero ser objetivo para destacar, então, para você, porque está muito bom, e a gente só tem alguns minutos, já temos 5 minutos para a gente terminar. Eu prometo que eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui, então eu vou prometer de gravar um outro vídeo só falando um pouco mais sobre isso, ok? Então, essa semana, já de presente para você, vai sair um outro vídeo onde eu vou falar um pouco mais sobre isso, que eu estou vendo várias perguntas. Ana Tereza, me sinto assim, estou vendo aqui, essa sou eu, Drica, por amor e medo, acho que todos nós fomos assim. Sim, sim. E do lado de cá, outras várias perguntas aqui também. Ó, vamos lá? Eu me vi neste exemplo, sempre cuidei dos outros e agora sofro porque ainda não realizei meus sonhos. Exatamente, Drica. Exatamente, Drica, não. Aqui já é a Solange, do outro lado, Solange Luz. Essa questão me impede até de viver saudável, uma vida minha, uma minha vocação. É exatamente, eu acho que é Ronaldo, né? Ronaldo Silva. Eu acho que você foi, inclusive, meu aluno na faculdade, né, Ronaldo? Legal ter você aqui, show de bola, exatamente, exatamente. Então, gente, vamos fazer uma coisa, só para você entender, Hoje nós não vamos fazer aqui as 5 regras, né, de administração, que é os 5 minutos, nós vamos fazer só uma só. Você vai pegar a parte desse conteúdo que foi mais importante para você e você vai no meu Instagram e você vai só comentar. O pessoal da T07 coloca na comunidade fechada e depois coloca no nosso Instagram. Beleza? Então, por quê? Porque já estamos terminando. É rápido, né? É para você sair daqui já, colocar em prática. Quem não assistiu, gente, pega, volta no início, assista novamente no início para você pegar. Então, eu dei algumas regras de ouro, eu dei várias regras de ouro, sentido de vida. Deixa eu recapitular aqui para você. A questão afetiva, ela diz respeito a sentido de vida, diz respeito a um sofrimento profundo, diz respeito a buscar do lado de fora aquilo que está do lado de dentro. E 2 regras básicas disso aqui o sentido de vida não buscar do lado de fora, é na reconexão do lado de dentro. E a outra regra básica é que, da mesma forma como aconteceu algo lá na sua infância, sei lá, no seu passado, você lembra ou não, o sentido da existência não é no passado, é no presente. O que você faz do seu passado no presente? Por isso que quando você trabalha sentido de vida, é mais poderoso do que você trabalhar simplesmente fortalecendo emocional. Não. Isso aqui não é uma questão periférica do ser, é uma questão central do ser. Central. Então, gente, olha só, a gente tem que terminar e eu prometo que eu vi aqui que é muita coisa, mas isso é bom. Quanto mais perguntas vocês fazem, mais vídeos eu gravo. Então, eu desejo para vocês uma semana fantástica. Vai na minha rede, que em algum momento aqui vai ter um vídeo lá. A gente sempre libera na quinta-feira, mas vai ter um vídeo que eu vou responder mais especificamente essas perguntas. E eu convido também no minha bio, para quem não está na travessia, para quem não está na travessia, tem o link aí do meu Telegram, ainda na minha bio, depois ele vai sair e você pode entrar lá que tem mais conteúdos desses no meu canal do Telegram. Gente,
Beijo para você. Eu forte, novo ciclo. Não esqueça, eu forte, novo ciclo e uma excelente semana. Espero vocês. Ó, a pessoal da mentoria, hoje à noite, hein? Hoje à noite, nossa mentoria, 20 horas e 7 minutos. Bora, bora. Eu forte, novo ciclo. Valeu!